Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Um abraço para você e o meu muito obrigado a você que me segue aí no Instagram. E para aqueles que são inscritos, que assistem os nossos vídeos lá em meus canais no YouTube, muito obrigado a todos vocês. Olha, eu gostaria de estar nessa manhã compartilhando algo muito interessante. Hoje é sábado e eu estou aqui na Marizia, né? E enquanto eu estava ouvindo os louvores a Deus, adorando ao Senhor, e algo tremendo foi compartilhado ao meu coração, à minha alma, ao meu espírito. E eu gostaria de estar compartilhando com você nessa manhã. Não vou estar usando Bíblia, porque isso não é um estudo bíblico, tá? Por isso que eu estou gravando aqui, senão eu estaria gravando em um ambiente fechado, né, sentado atrás de uma mesa, e, enfim, utilizando Bíblia, dicionários, enfim, essas coisas todas que nós utilizamos para fazer estudos bíblicos. Compartilhamento de experiências, tá? E de vez em quando acontece com uma certa frequência comigo de eu receber do Espírito de Deus compartilhar comigo coisas que eu ainda não tinha percebido, a minha visão não tinha sido aberta ainda, o meu entendimento, né? Minha compreensão não havia se aberto ainda para compreender aquela determinada coisa, situação, e acontece com uma certa frequência comigo. E hoje, nesta manhã, foi o seguinte: Abraão, quando Deus pede a Abraão que ele oferecesse o seu filho, né, só para recapitular aí a história, a título de recapitulação, e Deus faz uma visita a Abraão, o escolhe para ser o pai de uma nação tão grande que Deus disse para ele que seria incontável o número de membros dessa família. E ele faz uma promessa para Abraão, e Abraão, na verdade, é casado com uma mulher estéril. Sarai era o seu nome na época, né? E ela era estéril, ela não gerava filhos. E Abraão não tinha filhos com Sarai por conta disso. E Deus aparece a Abraão, o anjo do Senhor, né? Isso é chamado de teofania. É uma aparição física, corpórea, de um ser angelical, e na verdade não é um anjo qualquer. Esse é chamado de o anjo do Senhor. E quando ele aparece a Abraão, ele lhe faz uma promessa. Ele faz uma aliança com Abraão. E nesta aliança ele lhe promete um filho. O filho da promessa. O tempo passou, os anos passaram. E quando Sara já estava com 90 anos e Abraão com 100 anos, o milagre acontece. Sarai engravida e tem um filho, cujo nome dado foi Isaac. E depois que esse garoto cresce, se torna um adolescente, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu quero que você
faça uma oferta para mim, um sacrifício para mim. Eu quero que você oferte para mim. Só que Deus não queria uma oferta de gado, de animais, enfim, de alimentos. Deus diz para Abraão que dessa vez ele queria o filho de Abraão. Deus queria o filho de Abraão. E Abraão vai com os seus servos, escravos, né, na época, e vão para o monte onde o sacrifício, na visão de Abraão, seria realizado. Abraão sobe o monte, acompanhado do seu filho, os dois. Ele prepara o altar, prepara tudo, e na hora que ele vai sacrificar o seu filho, a voz de Deus brada e diz: Abraão, não faças mal ao teu filho. Aí ele disse: porque agora eu sei, aquele anjo diz para ele, agora eu sei que tu temes a Deus. Então, queridos, Deus abriu meu entendimento nessa manhã para compreender algo dentro desse contexto. O que Abraão não entendeu é que Deus estava pedindo um filho, não um sacrifício. Entende? Deus não estava pedindo a Abraão um sacrifício, o sacrifício do seu filho. Deus estava pedindo o filho. Deus estava pedindo um filho a Abraão. E Abraão respondeu positivamente, porque para Deus o sacrifício, a oferta, a doação de Isaac aconteceu. E aconteceu de uma forma tão profunda que Abraão estava disposto a sacrificar o seu próprio filho para Deus. E amados, o meu entendimento se abriu dentro desse contexto. Deus não está pedindo o meu dízimo, a minha oferta, ou seja, as coisas materiais que eu possa dar para Ele. O que Deus está me fazendo entender nessa manhã é que Deus quer a minha pessoa. Entende? Deus quer a minha alma, todo o meu ser, todo o meu intelecto, a minha vida. Ele quer a mim. Porque se Deus criou todas as coisas, se Ele é dono, é Senhor, Ele criou todas as coisas. Aí eu perguntaria, o que eu poderia dar para Deus que fosse tão precioso, que satisfizesse, que alegrasse o coração de Deus? As minhas coisas materiais, que Deus, o próprio Deus criou e permitiu que essas coisas chegassem até mim, e eu vou dar para Deus? Para que Deus quer? Querido, querida, o que Deus quer é você, entendeu? O que Deus quer não é o que você tem, é o que você é. Por favor, entende isso. Deus, Ele quer você. É uma relação íntima, pessoal. É algo mais profundo, muito mais íntimo. Entende? Não é o que você tem. O que você possui é seu para você sobreviver aqui. Aí, sobre a questão do dízimo, da oferta, depois a gente fala sobre isso. Mas hoje, nessa manhã, é aquilo que eu recebi de Deus. Não são coisas, são pessoas. Tá? Deus não quer coisas, Deus quer pessoas. Então, que o eterno Senhor e Criador dos céus e da terra te abençoe nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.